A graça e a paz, meus amados queridos irmãos e irmãs em Cristo, tudo bom? Então, vamos para mais um vídeo aqui. Então, hoje eu vou fazer o vídeo para dar uma resposta a um seguidor do canal, acho que é Júlio o nome dele, se eu não me engano, se eu não estiver enganado, que é sobre o versículo que ele mandou uma mensagem na área de comentário, me perguntando que Jesus falou para amar os inimigos, né? E daqui a pouco, o próprio Jesus, segundo Júlio, né? Fala para trazer os inimigos dele para ele matar os inimigos, né? Aí eu fiquei de dar essa resposta que eu falei pro Júlio. Mandei uma mensagem na área de comentário respondendo ele falando: Júlio, eu não posso te responder aqui na área de comentário porque é uma resposta complexa e longa. Então eu faço um vídeo e te respondo no vídeo. Só que eu não tive tempo por causa das minhas correrias, mas hoje estou aqui para dar essa resposta pro Júlio, tá? Vou começar lendo a passagem que ele citou. Daqui, ó. A partir, deixa eu ver se eu acho aqui, irmãos. Lucas, capítulo 19, vou começar do versículo... aqui, a parábola das 10 minas. Né? A partir do versículo 11 vou ler e vou explicar. Júlio, eu acho que você interpretou meio errado aqui, irmão. Porque acontece assim, ó. Jesus usou de uma parábola. Parábola significa história para ilustrar uma coisa. Na verdade, não foi ele que mandou trazer a pessoa para ele matar. Eu vou ler para você entender aqui, ó, desde o início, ó. Parábola das 10 minas, capítulo 19 de Lucas, tá? Versículo 11, ó. E ouvindo eles estas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola. Portanto, estava perto de Jerusalém, e cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Porque Jesus estava ali anunciando o reino de Deus, né? Disse, pois, um certo homem nobre, um rei, possivelmente um rei, né? Jesus está falando dessa história aí, da história de um homem nobre, possível homem rei. Partiu para uma terra remota a fim de tomar para si um reino e voltar depois. Chamando 10 servos, ó, e seus, chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhe: negociai até que eu venha. Mas os seus cidadãos aborreciam e mandaram após ele embaixadores, dizendo: não queremos que esse reine sobre nós. Esse quem? O rei, né? O rei de lá da história que Jesus estava contando, da parábola. Presta atenção, tá? Que este reine sobre nós. E aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamasse aqueles servos que tinha dado o dinheiro para saber o que cada um tinha ganhado negociando, né? Então, naquela época lá, vou dar uma pausinha aqui, irmãos, para aqui. Naquela época dos reis, o que era costume lá da época? O rei tinha os servos, que servos eram escravos. Então, os escravos tinham que obedecer tudo que o seu rei determinava, porque senão era a morte. Até tem uma história no Antigo Testamento de um faraó que ele descobriu que um dos servos dele estava roubando na administração do dinheiro. Aí o que ele fez? Ele mandou aquele servo para ser jogado no riacho de crocodilos e ser comido pelos crocodilos. Então isso era uma determinação do rei para o servo desobediente, ou servo mau, né, que não obedecia o seu rei ou o seu faraó, entendeu? Então todos que não obedeciam naquela época era costume matar o servo, entendeu? Então o servo tinha que obedecer. Só que alguns se revoltaram e disseram: não queremos que esse reine sobre nós. Aí ele foi fazer os negócios e entregou as minas, que era dinheiro, né? É semelhante às parábolas dos talentos, que Jesus também contou as parábolas do talento, né? Então,
ele entregou o dinheiro. Aí, ó, o que que acontece aqui? E aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse-lhe, chama, lhe chamassem aqueles servos a quem tinha dado o dinheiro, para saber o que cada um tinha ganho negociando. E veio o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E ele lhe disse: Bem está, servo bom, porque no mínimo fosse fiel. Sobre 10 cidades terás autoridade. O rei vai colocar aquele servo que multiplicou as minas para gerir 10 cidades. Está falando aqui do rei, não está falando de Jesus. De Jesus está fazendo paralelo com o reino dele, né? Paralelo com a história dos reis da época, que fazia esse costume de o servo desobediente mandar para a morte, com o reino de Cristo. Mas eu vou dizer o que tem a ver com o reino de Cristo e com o final dos tempos. O que vai acontecer no final dos tempos, entendeu? Porque Júlio falou, né, que Jesus mandou amar nossos inimigos. Só que ele tem que entender, Júlio, você tem que entender que é o seguinte: Jesus é Deus, certo? E ele veio na primeira vez para dar a sua vida pelo nosso pecado, para quem crê no nome dele e na obra que ele fez na cruz do Calvário por nós, certo? Aquele que crê tem a vida eterna, aquele que não crê já está condenado, diz a palavra. Se você leu alguma outra parte da Bíblia, como João, por exemplo, o Evangelho de João, está lá escrito isso, tá? Eu não sei se você é novo nos estudos bíblicos, né? Não sei. Aí você leu só essa parte aqui. Então, Jesus está contando um contexto de uma história, do que ele chama de parábola, né? Que é a história, para fazer um paralelo com o reino dele e no final dos tempos. Por quê? Quando Jesus veio a primeira vez, ele veio para morrer. Ele veio como cordeiro, ele apanhou, foi bofeteado e não reagiu. Ele morreu como cordeiro, manso, quieto, foi cuspido na cara. E quando ele foi crucificado, ele ainda orou para o Pai: Pai, perdoe, eles não sabem o que fazem. Jesus ainda intercedeu por os seus algozes, por seus inimigos. Só que você tem que entender que a segunda vinda de Cristo, ele não vem mais para morrer, ele vem como Rei do Rei e Senhor dos Senhores. E ele vem para juízo, para julgar as pessoas que Deus deu a misericórdia dele, certo? Deus deu o único Filho unigênito para morrer no nosso lugar, para que a gente não fosse condenado pelos nossos pecados, certo? Todo que aceitar Jesus, essa misericórdia de Deus, essa graça, não vai ser condenado no dia do juízo. Todo aquele que não aceitar, olha o paralelo aí, eu vou te mostrar o paralelo lá na frente, vai ser condenado, porque o lago de fogo da condenação eterna, para quem crê na palavra, que isso está escrito lá, tá? Esse lago de fogo, onde vai ser condenado todo aquele que não crê no nome de Jesus, não foi feito para os homens, foi feito para Satanás e seus anjos caídos. Só que o homem vai parar lá por rejeitar a misericórdia e a graça. Aqui a misericórdia do rei era o seguinte, ó, porque naquela época os reis, não Cristo, mandava matar quem desobedecia, certo? Mas ele, se a pessoa administrasse os bens, multiplicasse, ele dava misericórdia de colocar em várias cidades. O rei, não está falando de Cristo, tá? Está falando daquele rei, daquela parábola, daquela história lá, entendeu? Que está contando aqui, Lucas, porque aqui está falando parábola dos 10 talentos, parábolas, história. Ele está contando uma história, entendeu? Ele não está falando dele, de Cristo, ele está falando do rei, que ele está fazendo paralelo com o reino dele no final dos tempos, certo? É aqui que está. Por quê? Porque Cristo, e outra, Jesus é Deus. Jesus fala para a gente fazer o que ele fez na primeira vinda: amar seus inimigos, entendeu? Amar não quer dizer você deixar todo mundo sapatear, você conviver com a pessoa, deixar a pessoa te enganar. E toda vez que ela te enganar, você vai ter que perdoar. Mas você pode também fazer o seguinte: você lá, eu cá. Não tenho rancor, te perdoo, mas não quero conviver. É a mesma coisa que uma mulher, você tá com uma companheira, aí você descobre que Deus o livre guarde, tá, Júlio? Eu tô dando só exemplo. Que ela te traiu, certo? Aí você perdoa ela, mas você não quer mais viver ao lado dela. Você não tem rancor, você fala, ó, não quero mais ter conversa com você,
não guardo rancor, te perdoo, desejo felicidade, mas não quero conviver com você. Se tiver que conversar quando vê na rua, você conversa, você não guarda rancor, mas não convive mais junto. Entendeu? Nesse sentido, mas você perdoou, certo? Só que uma coisa que a pessoa não entende, ela acha que perdoar, ela tem que conviver com a pessoa e aguentar as pessoas fazer todas as mazelas, todas as vezes, toda vez ela vai ter que perdoar. Sim, ela vai ter que perdoar. Mas para você não ter que perdoar várias vezes, o que você faz? Você fala assim, ó, eu te perdoo, perdoou uma, perdoou duas, agora você lá e eu cá. Entendeu? Porque senão a pessoa, ela vai abusar de você. Ela vai falar, ele é bobo, ele me perdoou, vou fazer várias vezes com ele. Então, para você evitar disso, mas você tem que perdoar de coração. Esquece lá. Mas converse quando encontrar com ela, mas ela lá e você cá. Porque senão a pessoa abusa de você. Entendeu? E acha que você é bobo. Jesus deu um exemplo naquela vez lá, porque ele não reagiu aos algozes dele. Entendeu? E ele dá o mesmo exemplo pra gente. Mas não quer dizer que você vai ter que aturar tudo o tempo todo, não. Você pode até perdoar. Perdoar não quer dizer que você vai aceitar a pessoa te pisar na cabeça toda vez. Então quer dizer, a pessoa, daqui a pouco a pessoa vai te matar, entendeu? Então não é esse o sentido. Tá? Então terminando aqui, ó. Aí veio o primeiro servo, né? Aí ele falou, eu vou colocar em 10 cidades. Então vamos para o segundo. E veio outro, disse, Senhor, aqui está a tua mina, que guardei. Não, ele veio o segundo e ele falou assim, rendeu 5. Aí ele falou, te colocarei sobre 5 cidades. Aí veio o terceiro, né? Que veio outro e disse, Senhor, aqui está a sua mina, que guardei num lenço, porque tive medo de ti, que és homem rigoroso. Está falando do rei, né? Porque os reis eram rigorosos com seus escravos que não obedeciam. Entendeu? Que tomas o que não pusesse e cegas o que não semeaste. Porém ele disse, servo mau, pela tua boca te julgarei. Porque o rei tinha... ele era como juiz, ele podia julgar e condenar o servo mau, se ele quisesse. O servo desobediente, né? Cadê aqui? Semelhante, servo mau, porém, lhe disse que servo mau, pela tua boca te julgarei. Sabe que eu sou homem rigoroso, que tomo o que não pus e cego o que não semeei, porque não pusesse, pois, o meu dinheiro no banco para que eu, vindo, o exigisse com juros, e disse aos que estavam com ele, tirarei a mina e dai ao que tem 10 minas. E disse-lhe ele, Senhor, ele tem 10 minas. E pois eu vos digo que a qualquer que tiver a dado, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. É porque ele não multiplicou, então ele não obedeceu ao rei. Os outros fizeram e o rei deu misericordioso e colocou numa situação lá boa, né? Tá falando do rei, não é de Cristo, tá? E quando aquele meus inimigos que não quiserem, aí ele já está falando não só desse servo, está falando daqueles que não quiseram que o rei reinasse sobre ele. No início lá da nossa leitura de Lucas, né, que começou lá atrás, falou, não queremos que esse reine sobre nós. Aí aqui ele está falando, aquele meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, traz-os aqui e o matai-o diante de mim. Porque os reis faziam isso, né? Porque ele subjugava. É igual os... quando eles invadiam uma cidade, o rei, e eles levavam outros povos cativos. Igual o povo de Jerusalém lá, com o exílio de Nabucodonosor, pegou lá na Babilônia e levou cativo os israelitas e fez dele escravo. Entendeu? Então ele reinava sobre o povo de Deus. Só que Deus permitiu porque o povo estava em desobediência. O próprio Deus permitiu o povo ir cativo por causa da desobediência do próprio povo. Então eles ficaram lá por um tempo e o rei Nabucodonosor reinou sobre eles. Eles só não curvaram a estátua do rei. Tanto é que o rei, mesmo assim, só que como eles, Daniel e os outros,
eram diferentes do povo porque eles eram obedientes, mas eles foram levados cativos juntos, né? Porque foi todo o povo, né? Porque lá tinha o costume de que quando um pecava, todos se sentiam pecadores juntos, né? Então aí o povo foi cativo. Aí, tanto é que quando o Mesaque, Sadraque e Abednego, no tempo lá do Antigo Testamento, não se quiseram curvar, o rei condenou eles à morte, a fornalha ardente, e Daniel a cova dos leões por nos curvar a estátua de Nabucodonosor. Então o rei mandava matar quem não obedecia. Entendeu? Todo rei fazia isso naquela época. Quando você lê a Bíblia, ô Júlio, vou te orientar aqui. Eu não sou ninguém para ensinar, tá? Só é uma orientação. Você tem que ler vendo o contexto histórico, o contexto literal, as figuras e parábolas da história, para você fazer uma interpretação que é chamada de exegese, né? Ou hermenêutica, né? Você tem que fazer uma boa interpretação, levando em conta todos esses requisitos. O contexto histórico, literal, espiritual e as parábolas. Porque senão você vai interpretar errado. Porque quando você lê a Bíblia aqui, ó, no Evangelho de Lucas, ó, aí eu terminei, né? Aqui o texto. Aí começa assim, ó, parábola das 10 minas. Então quer dizer que é uma parábola. Jesus está contando uma história de um certo rei. Não está falando dele. Porque ele é rei dos reis, senhor dos senhores. Mas ele está contando a história de um certo rei e o que acontecia naquele contexto histórico quando alguém desobedecia o rei. Que o rei mandava matar. Entendeu? É isso que você não entendeu. Porque aqui ele está contando a história de um rei, não dele. E aí é onde que está o paralelo com o final dos tempos. Que é onde que eu vou chegar. Que quando Deus deu o Filho Jesus para vir morrer na cruz, todo aquele que nele crê não é de condenação. Passou da morte para a vida e vai ter a salvação eterna. O lago de fogo da condenação eterna, que está descrito na Bíblia, que muitos dizem que não existe, né, que é uma figura, que eles também interpretam errado, estou enganado. Só que eu não vou obrigar, nem convencer ninguém a acreditar. Não tem como eu fazer isso. Cada um acredita no que quer. Eu acredito no que está escrito aqui, na Bíblia Sagrada. E eu compreendo o que está escrito aqui. Eu compreendo por que Deus age assim, Deus age assado, por que Ele permite, por que não permite. Tudo isso eu entendo, porque eu estudo. Agora, não adianta você pegar uma história e tirar a conclusão de uma história sem levar em conta o texto e o contexto histórico, o contexto literal, a parte espiritual e as parábolas e a figura. Que aí você vai fazer a interpretação errada, entendeu? Que é o que a gente chama de exegese e hermenêutica, né? Entendeu? É difícil às vezes, mas se você pedir alguém para te orientar, não sei se você tem, assim, já estuda há tempo, não sei. Pelo que você me diz aí do que você está falando, você, nessa parte pelo menos, você não levou em conta esses requisitos, por isso que você não compreendeu. Então aí o que tem a ver com o final dos tempos? Que Jesus morreu para pagar o nosso pecado. O lago de fogo foi criado para os diabos e seus anjos, só que o homem vai parar lá. Qual que é o paralelo? Jesus é misericordioso, da primeira vez ele veio para morrer, para pagar nosso pecado. Aqui, como o rei foi misericordioso para aquele que obedeceu, Deus não obriga você a obedecer, nem aceitar Cristo como Salvador. Ele te convida. Se você aceitar, você tem a salvação eterna, que é a graça e a misericórdia de Deus, que você não vai ser condenado. Se você não aceitar, você vai para o mesmo lugar onde o diabo e seus anjos vai no dia do juízo final. Que quando Jesus vier a segunda vez, para quem crê, tá? Porque eu sei que muitos não crê, ele vai vir como juiz, como rei e juiz, para decretar a sentença. E aí, ele traz eis que é a chamada segunda morte, porque a pessoa morre, entendeu? A Bíblia diz, a Bíblia, não sou eu, tá? Se você não tem esse conhecimento, vai no livro de Apocalipse que lá está escrito, que vai ter uma ressurreição dos mortos. Tanto dos mortos que morreram crendo em Cristo, para a ressurreição da vida eterna, quanto os mortos que morreram não crendo, para a vergonha eterna e condenação eterna. Então, só passa pela segunda morte os incrédulos, que não creu na obra de Cristo na cruz e não aceitou Jesus como Senhor e Deus e Rei. Entendeu? Então, esses vão ser lançados no lago do fogo e condenados, que é a segunda morte. Por isso que Jesus usou paralelo. Trazei esses aqui e eles vão ter a segunda morte. Entendeu? Por quê? Porque eles não creram.
Não que seja uma posição, é uma escolha sua. Só que é uma escolha. A pessoa decidiu não crer. Não quero que Jesus reine sobre mim, igual na história do rei. Não quero que esse rei reine sobre nós. Aí o rei falou, pegue todos os meus inimigos, traga até mim que eu o matarei. Porque quando o rei reina, você é súdito do rei. Gostando você ou não. Porque naquela época era assim. Naquela época, hoje não é assim. Se você não votar no presidente, o presidente não vai te mandar matar você, entendeu? Hoje a história é outra. Mas naquele contexto, daquela época, era assim. Se você se levantava contra o rei mandava matar, entendeu? Então você, mesmo você sendo povo capturado, ou você mesmo sendo da comunidade ali, se você se levantar contra o reinado do rei, meu amigo, é morte na certa, né? E com Jesus não, ele te dá a oportunidade de escolher. Deus te dá a oportunidade de escolher, mas se você escolher não obedecer, aí tem outro paralelo, que é o quê? Que ele deu as minas, que são o dinheiro, que é igual a parábola dos talentos. Deus é misericordioso e dá talentos ou mina, que é dinheiro, para você multiplicar para fazer o bem para os outros. Lá no caso do rei, era multiplicar para o deleite do rei. Mas no caso de Cristo, ele te dá os talentos ou as minas, que ali não significa só dinheiro, no caso de Cristo, significa dons, para você ajudar o próximo. E às vezes Deus te abençoa de dar talento e a pessoa não faz nada por ninguém. Nem multiplica os dons, que é multiplicar, é você distribuir os dons, multiplicar ele, que nem a multiplicação dos peixes, pouco Jesus fez, que só tinha 5 peixes, 2 peixes, 5 pães e 2 peixes, né, se não me engano. Ele multiplicou e serviu todo mundo que estava ali. Então ele distribuiu, compartilhou. Então ele te dá talentos, te dá dons para você usar para servir o próximo. E você não faz nada. Você ou guarda os seus talentos, enterra ele, não faz nada com ele. É aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado, que diz a palavra, entendeu? Então no dia do juízo, você vai dar conta, porque Deus te deu o que você precisa para servir os outros, para abençoar a vida dos outros, e a sua também, mas a dos outros, entendeu? E você fez o quê? Você não fez nada, entendeu? Com o dom que Deus te deu. Aqui ele também está falando dos falsos profetas, dos falsos pastores, que Deus deu dom para eles, dos governantes, porque se você for no livros apócrifos, eu sei que você não vai, não sei se você entende disso, né? Que tá alguns livros que não entraram no cano dessa Bíblia nossa aqui, fala disso, de governantes e pastores que Deus deu o dom para eles, cuidar do povo, e eles se corromperam e maltrataram o povo, roubaram o povo e fizeram toda a mazela. Então esses daí vão dar conta a Deus. Então ele está usando de parábola para falar tanto desses, tanto aqueles que não querem aceitar Cristo como Salvador. Então ele está fazendo um paralelo com o rei que mandava matar, que com o dia do juízo que ele vai ter que condenar, mesmo que ele não queira as pessoas por não aceitar o caminho de Deus. Entendeu? Por quê? Porque você quer andar no seu próprio caminho e no seu próprio caminho é o caminho de pecado. Entendeu? E Deus não suporta o pecado. Deus mandou o Filho para morrer, para nos livrar da condenação por causa do pecado. Entendeu? Então, Deus dá talento. Quando você se converte a Cristo, Deus dá talento. Aí ele está falando daqueles fingidos que se fingiam de servo, né? Aí ele está usando paralelo com os pastores e governadores que se fingiam de servo de Deus e não fazia a vontade de Deus, sendo que Deus deu talento para ele servir os outros. Então eles foram maus. Então aí eles vão ser lançados no lago de fogo. O paralelo que Jesus está usando com essa história do rei é esse, para o dia do final dos tempos. E falando dos servos maus, que são os servos que não quer que Jesus reine sobre ele, ou que finge que obedece, mas não obedece, entendeu? Ou que enterra os seus talentos, não faz nada por ninguém, ou então guarda, esconde para si e não divide com ninguém, entendeu? Mais ou menos isso. É isso a ilustração que Jesus está fazendo. É essa. Agora, se você acha que mesmo assim Deus é mau, porque ele vai julgar e condenar pessoas que não querem fazer o bem para outras, que mesmo tendo talento que Deus deu, ou que não quer que Jesus reine sobre, né? Aí você vai ter que discutir com o próprio Deus. Jesus é Deus, entendeu? Então Deus, ele que criou todo o universo, toda a criatura, até mesmo nós.
Então, ele tem o direito de fazer o que ele quer. E quando ele fala para a gente amar uns aos outros, até os seus inimigos, é para você não revidar, não pagar o mal que eles fazem com o bem. É difícil fazer isso? É difícil, mas se você tiver o Espírito Santo, com o tempo você consegue, que eu consigo, entendeu? Agora, você falar que não consegue é porque você não tem o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, ninguém consegue amar seus inimigos, ninguém consegue. Porque nós somos pecadores, como é que você vai conseguir? Agora, com o Espírito da graça sobre você, você não vai perdoar na hora que a pessoa te fizer o mal, mas lá na frente você vai refletir e vai perdoar, porque você sabe que isso é uma ordenança. Se Deus perdoou o nosso pecado, seja de todos nós, não sei qual que é o seu pecado, eu sei qual é o meu, certo? Se Deus me perdoou, agora Deus perdoou, se uma pessoa que se arrepende de todo o seu pecado, de pecado aqui eu digo todos, tá? Tem pecado de assassinato, de ladruagem, se a pessoa entregar a vida para Jesus, Jesus perdoa e ele é salvo. E ele não entra em condenação, né? Ele vai arcar com as consequências do seu ato aqui, nessa vida. Mas ele está salvo para o reino celestial. Ele não vai ser condenado para o lago do fogo. Entendeu? Agora, a pessoa que não aceita, não importa o pecado. Se é pecado grande, se é pecado leve. Pecado para Deus é pecado, meu amigo. Né? Você pode falar assim, eu tive inveja. E o outro foi assassino. Quer comparar a minha inveja com o assassino? Não, o assassino ele vai ter 70 anos de prisão. O ladrão vai ter 8 anos de prisão. Mas os dois vão ser punidos. Assim como o mentiroso vai ter uma punição maior, o invejoso uma punição menor. Mas os dois vão ser punidos. Entendeu? Porque tudo é pecado. Tudo que é contar a palavra de Deus é pecado. Entendeu? Inveja é pecado, mentira é pecado. Não estou falando que você vai ser perfeito quando você se converte. Você vai ainda errar, mas toda vez que você errar, você como salvo, você vai confessar perante a Deus, usando o nome de Cristo e pedindo para Cristo interceder por você junto ao Pai, justo juiz, e por sangue de Cristo que é vigente na sua vida te purificar do seu erro. Aí ele te renova e você tem comunhão com Deus de novo. É assim que funcionam as coisas do Senhor. Entendeu? Agora, se você não concordar, aí é um direito seu, tá? Respeito, não vou ficar ofendido nem nada. Eu só estou dando a explicação que você pediu. E é essa a explicação, tá? Então, ele estava contando uma parábola, uma história de um certo rei, não era dele. E ele estava fazendo paralelo com o dia do juízo, que ele, como rei dos reis, senhor dos senhores, vai vir para julgar e vai ter que condenar mesmo sem ser a vontade dele, porque a pessoa não aceitou ele como salvador, ou para os judeus como rei, né? E não fez nada por ninguém, não os talentos que Deus deu daqueles falsos cristãos, né? Que tem o falso cristão, não usou para o bem do próximo, então ele vai condenar essas pessoas, que pode ser semelhante à morte lá do rei matando coisa, né? Que vai ser a segunda morte, porque é a morte no lago do fogo, a morte eterna, entendeu? Então é isso. Se você não entendeu ainda, aí é a melhor explicação que eu consegui trazer para você aí, tá bom? Se tiver alguma dúvida, quiser mandar outras coisas aí se você quiser discordar também, aí eu já não vou mais como que se fala? Eu não vou mais debater com você. Aí é o direito seu de discordar. Aí se você mandar mensagem e falar, mas não concordo, eu falar, tá tudo bem, só vou responder isso. É um direito seu. Se você não concorda, eu não vou forçar você a concordar, né? Aí eu não tenho como fazer isso, né? Aí é um direito seu. Mas isso não vai impedir de eu continuar falando o que eu acredito na Bíblia no meu canal. Entendeu? Se você quiser seguir é o que eu vou falar, né? Sinto muito, tá bom? Então, um abraço para você, Júlio. Esse foi o vídeo, pessoal. Muito obrigado. Se alguém também tinha a mesma dúvida, aí já foi... Se alguém entendeu, né, a minha explicação, né, que foi... Por isso que eu falei, não dava para responder para ele direto no área de comentário, que é uma explicação complexa, entendeu? Então eu tinha que responder aqui no vídeo. E ainda assim, eu sei que muitos ainda não vão, alguns não vão concordar, outros também não vão entender ainda, mesmo eu dando essa explicação, né? Porque Jesus é Deus e ele tem todo o direito de julgar, e ele vai vir com o juízo, segunda vez, entendeu? Porque ele deu a própria vida para, quando você aceita ele, é uma misericórdia de Deus, é uma graça oferecida, é favor imerecido. Você não merece, porque nem eu mereço, nós somos pecadores, mas mesmo assim, se você depositar a fé que ele veio para morrer no seu lugar e ressuscitou
e está à direita de Deus Pai intercedendo por você, você já passou da morte para a vida, você não é condenado. Quando você partir desse mundo, você vai para o reino eterno, espírito, e depois ele vai te dar um corpo glorificado, que é o que diz a Bíblia, tá? Você vai ser ressuscitado com outro corpo sem pecado nenhum. Agora, se você não quiser aceitar Jesus como seu Senhor ou como seu Rei, é um direito seu. Mas aí você está selando o seu destino para condenação eterna. É a escolha. Entendeu? É isso. Tá bom? Então, obrigado. Compartilha o vídeo. Deixa o like se gostou. Deixa o dislike se não gostou. Badala o sininho de todas. Se inscreva quem não é inscrito. Compartilha o vídeo com outros para chegar mais conhecimento. E peço que vocês aí verifiquem a inscrição de vocês. Qualquer coisa se inscrevam de novo, porque a gente sabe como que é o YouTube, né? O YouTube, vez ou outra, ele não notifica os vídeos, desinscreve pessoas, né? Então, se vocês puderem fazer isso aí, irmãos, aí eu agradeço, tá bom? Até o próximo vídeo, Deus abençoe, fui, muito obrigado.